foi-me suscitado um tema que era uma visão sobre o Islão, uma visão que simultaneamente integradora da sua cultura e das circunstâncias que estão implícitas na geopolítica que lhe respeitam. Isto é, cria condições que ele gere, ou que ele gerou o Islão, para, no âmbito das geopolíticas, nos podemos perceber o que é que se passou, ou os influxos que das circunstâncias vieram para o desenvolvimento do Islão. Por isso, a minha pequena conversa, que durará meia hora, não mais, é uma ideia que, no fundo, remete para uma certa dialética sobre o ontos da própria do Islão e as circunstâncias em que ele se desenvolve e, portanto, quais são as reações que sobre ele se transmitem, como se transmutam e quais são o produto final. Bom, o Islão é uma realidade árabe, é uma religião. Não vale a pena dizer o que são as religiões. Todas têm o seu elemento, da salvação e da condenação. Todas têm o seu elemento transitório e do permanente, do imanente e do transcendente, se quisermos, do bom e do mau, do pecado e da salvação. Todas têm. O Islão, todavia, tem uma característica mais importante, só parecida, não tanto com o judaísmo, porque as três religiões, quer o judaísmo, quer o islamismo, quer o cristianismo, todas têm um tronco comum. São religiões chamadas abraâmicas, no sentido de todas descendem da visão de Abraão. Abraão, Isaac, Jacó, depois os profetas, depois a eterna esperança, a eterna busca, procura da chegada do Messias no judaísmo, da chegada do Filho de Deus no cristianismo, da não chegada de ninguém no Islão, porque não é preciso que venha. Não é preciso que venha. O Islão tem uma característica que vale a pena colocá-la logo como ponto de partida e que a torna distintiva do resto das religiões. E que só pode ser semelhante relativamente àquilo que é o cristianismo até talvez a São Tomás de Aquino, até ao período da Baixa Idade Média. Depois disso já deixou de o ser. Sobretudo a reação luterana mostrou que não era. A semelhança entre o cristianismo inicial, até a Renascença, e o islamismo tem um ponto essencial de concepção deontológico, se quiserem. É que a religião islâmica não é uma religião, é uma mundividência. O que é talvez o adjetivo mais cabal, mais transparente para se perceber o que era o Islão é a expressão da mundividência em Hegel, Weltanschauung, uma visão do mundo. Porquê? Para Hegel, Jorge Frederick Hegel, o que é essencial na mundividência é a percepção de tudo o que seja de compreensão estar abarcado por uma forma transitiva, permanente, de se conseguir percebê-lo através de um arquétipo ideológico. O Islão é isso. O Islão não é uma religião, isto é, que cria um espaço segmentado de um outro espaço que é o económico, segmentado de um outro espaço que é o político. Não. O Islão é uma visão global que integra simultaneamente todas as visões. Isto é uma norma explicativa. É uma regra, é uma forma explicativa de tudo. Como tal, é óbvio, se assim é, estamos num domínio em que Deus e o dinheiro, Deus e a política, a fé e a vida do dia-a-dia não estão separadas. Fazem parte de um todo unívoco, não separado, que obriga, nessa altura, a perceber que, se assim é, se não há separação entre áreas, se não há funcionalidades ou não há categorias intelectuais de percepção distintas ou diferenciadas,
Então o reino de Deus, porque é o reino da fé, é o dominante, e é. Ou seja, no Islão não há separação entre Deus e César, como se dizia no Novo Testamento. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus, não. No Islão não há. Tudo é Deus. César é Deus. Há um indistinto. Assim sendo, o apelo à teocracia, isto é ao poder de Deus, é permanente e sistémico. O Islão começa por ser uma religião árabe, pensada, descrita por um anjo, São Gabriel, a Maomé, que o inspirou com a palavra de Deus, e passado ao livro chamado ao Corão. Começa por isso a exercer-se a partir de 622. É a gira, a peregrinação. A sua sede era Medina, próximo de Meca e de Jeddah, mas sobretudo próxima da Pedra Negra. Pedra Negra, que era a pedra sagrada, onde Abraão tinha estado, tinha passado, onde havia uma fonte especial, particular, sagrada, de onde havia a adoração à Pedra Negra, que hoje existe. Rapidamente, quando morre Maomé, o profeta, ele anuncia no Corão que há um só Deus. Há um só Deus. Não há mais que um Deus. Há um só Deus, que é Deus. Omnipresente, omnisciente, omnipotente, regras iguais ao do cristianismo e às do judaísmo. Iguais. Mas há um só profeta, que é Maomé. Isto é, houve várias sucessões de profetas, até chegar ao último, que é o que anuncia a palavra de Deus. O anterior a Maomé é Issa. Issa é o nome árabe de Jesus. Jesus é Cristo. É, para os árabes, um profeta. Em termos elogiosos, chamam-lhe Issa. Em termos predatórios, chamam-lhe o Nazareno. Quando querem tratar mal os cristãos, chamam-lhe os nazarenos, não os cristãos. Isso significa que o Islão surge no mundo árabe, na Península Arábica, vinda de beduínos e de comerciantes assentes em algumas cidades. Maomé transmite essa fé, transmite esses preceitos que estão escritos num livro chamado o Corão, que tem 148 versículos, suratas, e cada surata é composta por versículos, são 6.666 versículos. É curioso. As cabalas que existem em todo o mundo do Médio Oriente, sobre Deus, sobre o diabo, sobre a vida, sobre a morte, têm sempre cobertura e têm sempre transmutação noutros fatores. 6.666 versículos, agrupados em 114 suratas. Maomé, quem lhe sucede? Sucede na lógica do companheirismo íntimo Abu Bakr, que tem sido seu sogro. Se sucede-lhe outro íntimo amigo de Maomé, que era Omar, depois Osman, depois Ali. Ou seja, os 4 califas. Califa é uma figura criada que é o representante, se quiserem, do profeta na terra e que tem simultaneamente um duplo poder religioso e temporal. As duas coisas estão sempre associadas, portanto, o poder é sempre conjunto. Acontece no tempo de Omar que ele consegue fazer uma coisa espantosa: prolongar o Islão para o Egito, primeiro para Jerusalém, para Damasco, Baalbek, a velha cidade de Baalbek, no Líbano, que ainda hoje tem os templos mais importantes. O templo mais espantoso de Baco que eu vi na minha vida é em Baalbek, ainda da cultura, a velha cultura romana, greco-romana, mas aí mais romana mesmo. Jerusalém, Damasco. Prolonga-se essa luta, essa expansão árabe, Egito. No final do século VII,
toda a zona da Península Arábica, até ao sul, até ao Egito, estava conquistado. Até ao ocidente também. A seguir, passaram para o mar Mediterrâneo com 2 ilhas, Rhodes e Creta, que ocuparam. E Chipre. Depois passaram a linha da Líbia para a Tripolitânia e para a Cirenaica, onde chegaram na década de 700. Depois chegaram a Cartago. Depois chegaram, curioso, à Península Ibérica. É preciso perceber, mas isto vale a pena pensar historicamente. A invasão da Península Ibérica não é feita pelo movimento árabe. É feita pelos berberes do Norte de África. Tariq era um berber. Berber significa os bárbaros. Na lógica cristã, eram os bárbaros. Não estavam ainda suficientemente islamizados. A islamização da Península dá-se mais ou menos no final do século VIII. Por quem? Pelo príncipe Omíada Rahman, que foge ao ataque dos Abássidas e foge com 80 cavaleiros. Faz o percurso todo do Egito, até chegar ao Norte de África e depois entrar em Sevilha. A partir dessa altura, há uma lógica, há uma consistência doutrinária passada a dar pelo Islão que a invasão berber não tinha dado. A invasão berber era puramente militar, expedicionária. A vinda, 80 anos depois, 70, 80 anos, do príncipe Rahman. Eles entraram em Portugal, na Península em 711. Ora bem, isto dá-se 780, 790. Portanto, a consolidação doutrinária, tudo isto dá-se justamente com a vinda do último dos Omíadas. Foi a dinastia que sucedeu aos califas bem guiados, àqueles 4 que eu disse. Para, no fundo, explicar o quê? Que o Islão se estende rapidamente em um século. E estende-se para leste, para a zona do Khorasan, para a zona dos Sassânidas, que era um império farsi da Pérsia. Chega à Índia no ano 820. Chega à Índia no ano 820. Ou seja, a Índia, o que é hoje o Paquistão e a Índia, a mistura entre os hindus, o hinduísmo e o islamismo, é uma questão traduzida, expressa já no século IX. Chega à Insulíndia, às ilhas das especiarias, Java, que tinha uma cultura fortíssima budista. Quem vai a Java e vê Borobudur, o templo de Borobudur, por exemplo, são culturas históricas budistas. A sobreposição da cultura islâmica sobre a cultura budista é, nos primeiros tempos, uma transição dolorosa para passar a ser livre e pacífica passados 50, 100 anos. É assimilável facilmente. Ou seja, o Islão é um império árabe que rapidamente, ao fim de 100 e tal anos, se transformou num império multinacional. Quando se passa a ser um império multinacional, qual é o umbrella, o agrupador, o normativo que consegue projetar sobre todos, dando-lhe alguma unidade? É o Islão. Ou seja, a civilização árabe, o Islão árabe, que surge no fim do século VII na Península Arábica, não é a mesma matriz, ou não traduz a mesma matriz, que mais tarde é utilizada, passado um século, no próprio império dos árabes, mas que deixa de ser parcelarmente. É como Roma. Roma, inicialmente, de facto, era Roma apenas, no sentido histórico, geográfico, geopolítico do termo, para passar a ser um império, se quisermos, pluricontinental e mais, pluriétnico e, portanto, plurinacional. O Império Romano é o antecedente mais semelhante ao Império Árabe, que passou de árabe a islâmico. Quando acontece isso, esse guarda-chuva, esse umbrella, esse unificador, esse ethos, se quiserem, em termos mais gregos, o ethos do Império Islâmico é uma religião, que é a religião islâmica, que passa a ser, nessa altura, fundado como fonte genética, não só do Corão, mas de uma segunda realidade, que são os chamados os Hadith. Hadith, cuja soma conjunto é chamada a Sunna. Ou seja, o Islão tem duas fontes: o Corão como livro e os Hadith, que são os Hadith,
os conjuntos é a Sunna, são os ensinamentos de Maomé, fora daquilo que é a expressão da transmissão da palavra divina. Isto é, Maomé falava a alguns momentos, a algumas alturas, passando a livro, como a expressão da vontade de Deus. Era a palavra de Deus que ele produzia. Mas às vezes não. Às vezes dizia, nestas circunstâncias, faz-se isto, faz-se aquilo, faz-se aquilo outro, deve-se ser assim, deve-se não ser assim. O que é que se quer dizer? Quer dizer outra coisa. Quer dizer que são os ensinamentos que ele fazia, não era a religião, não era a palavra de Deus, eram as práticas, as boas práticas que ele introduzia na sociedade. Chamava-se os hadith. É muito importante percebermos isso, porque as duas fontes, houve colisão na história do Islão. Continuando com esta visão prospectiva do Islão, se de facto a unificação, o crescimento do Islão, em termos de espaço, em termos de natureza do Império, é uma constante, começam os choques. E é por isso que perceber o Islão, a cultura do Islão hoje, é perceber uma realidade que é dialeticamente controversa. Porque tem elementos simultaneamente de uma matriz e da que se lhe opõe. O Islão está entrecruzado de contradições e de lutas e disputas. A primeira das quais foi mais ou menos na época de 750, portanto 60 anos depois da morte do Islão. Concretamente quando? Concretamente quando aparece o quarto califa. Abu Bakr, Omar, o grande guerreiro, o grande militar, Osman, Ali. Ali era o último dos companheiros, ainda primo da mulher da Khadija do Maomé, que era de facto um grande guerreiro, um homem de armas. O Islão era a espada, em grande parte. A grande diferença estruturante na genética inicial do cristianismo e do Islão é que o Islão é feito à espada, a alfange, com sangue, pela conquista e pela guerra. O cristianismo é feito, de outra maneira, pela morte numa cruz de uma pessoa. Uma morte voluntária, de um tipo que se abandona à morte como critério de salvação do mundo. Ao passo que o Islão há uma imposição pelo alfange da conquista do território e de um objetivo de fé. Há uma assimetria inicial do surgimento das duas religiões que a história, todavia, não veio manifestar. Passado algumas centenas de anos, o cristianismo comportava-se exatamente como se comportava o Islão. Logo, a genética inicial não tem a ver com o comportamento e a lógica sequencial que lhe seguiu. Mas tem uma coisa, é que Ali, o quarto califa, a esta altura é morto, ou tem problemas, morto é depois, mas tem problemas, não há aceitação de Ali, e a comunidade dos crentes, chamada Umma, diz, não, Ali não, queremos outro. É o nascimento da dinastia Omíada, em Damasco. E é aí que surge a primeira luta entre os partidários de Ali e os partidários dos Omíadas. Quando nós olhamos hoje em dia para uma parte do Iraque, que está abaixo imediatamente de Bagdá, portanto, Kerbala, Kufr, Najaf, portanto, esta zona, Kerbala, que é Bagdá, Kerbala, Kufr, Najaf, são os três pontos onde a guerra entre os partidários de Ali e os partidários dos Omíadas se estabeleceu com a vitória dos Omíadas. Só com uma diferença. É que os partidários de Ali ficaram reduzidos a uma obediência que ainda hoje existe, chamada obediência xiita. Ao passo que a dos Omíadas, mais tarde dos Abássidas, é a dinastias de obediência sunita. A cisão, a chamada grande cisão, grande conflito, que em árabe se diz fitna. A fitna foi a primeira grande guerra dentro do Islão. Criou a separação entre os sunitas e os xiitas. A tal ponto que, no plano geopolítico, hoje em dia, onde é que está o xiismo? Pérsia, Irão, que tem 80%, 90%
de xiitas tem 5 ou 7% de árabes, 5 ou 7% de curdos e de turcomenos. Lá, a maioria da ilha do Bahrein, o centro-sul do Iraque, o leste da Síria, o sul do Líbano, portanto a zona entre o Vale de Bekaa e os Montes Golã, e uma parte do leste, do sudoeste do Iémen, são xiitas, 10%. O resto é tudo sunita. Onde o primeiro conflito, e está a cultura árabe, a cultura islâmica, assume dentro de si um conflito não é apenas militar. É um conflito ideológico. Porque a seguir explicita-se uma coisa. O Corão é igual para todos. Mas a Sunna e os Hadith não. Os xiitas dizem, eu só aceito a capacidade de verdade que estão nos Hadith e na Sunna depois da Ali. Tudo o que é antes da Ali eu não acredito. Não sigo. Só sigo o Corão. Corão mais Hadith pós-Dali. Os sunitas, Corão mais Hadith antes da Ali ou depois da Ali. Esta é uma clivagem religiosa que deu origem a uma clivagem geopolítica hoje. O conflito Iraque e Irão, que é ativado a partir de 79. Porque esta questão a coexistência entre os sunitas e os xiitas sempre foi tensional. Mas assume-se como grave a partir do momento em que como é que se chama? O Ayatollah Khomeini chega em 79 ao Irão para depor o Shah da Pérsia e tomar conta do poder e formar uma teocracia religiosa fortíssima. E aí vamos perceber uma segunda questão cultural dentro do Islão. Entre Deus, Alá, e os crentes, não há intermediários. Não há nada. Eu, como crente, estou perante Alá falando com Ele, recebendo a orientação dele através dos livros sagrados. Em todo o Islão, não. O sunismo, em 90% do Islão é assim. Mas no 10% do xiismo já não é assim. Porquê? Porque há uma coisa sinceramente importante. É que entre o crente e Deus há uma hierarquia religiosa. Não de sacerdotes. Não há sacerdotes no Islão. O que são sacerdotes? No cristianismo, que é a nossa regra, percebemos o sacerdote, é aquela pessoa que veicula, por intermédio da aceitação de Deus, um conjunto de sacramentos que só Ele pode dar e que só Deus pode dar. Como, por exemplo, distribuir o corpo de Deus, a Eucaristia. Como, por exemplo, dar o batismo. O batismo no cristianismo é uma aceitação, é uma inculcação da pureza numa nova pessoa, na alma da pessoa, dada por um sacerdote. No Islão, há o batismo pela água, mas é apenas para um fator. É para se dizer, eu, crente, rendo-me a Deus. É a sujeição, a submissão. Ao passo do cristianismo é a conversão. Ora bem, o Islão não tem padres, não tem sacerdotes. Ninguém representa Deus. Por isso, quando aparecem os santos, a Virgem Maria, as fotografias dos santos e essas coisas todas, os túmulos religiosos, a versão mais radical islâmica destrói-os. É iconoclasta, no sentido de dizer, não pode haver representação de nada de sagrado. Deus não tem representação. Deus está acima de nós, ninguém o pode conhecer, a não ser pela oração e pela meditação, não pela figura física. Onde, no Islão, esta relação é complicada. Porquê? Porque se no sunismo eu faço isso, quem é que me guia no dia a dia? Acompanhando, percebendo as coisas, orientando a minha vida. Sou eu por mim? Vendo a televisão, vendo os jornais? Não. No xiismo é fácil. Há uma hierarquia religiosa. Os chamados mullahs, os chamados ayatollahs, o chamado Hoji Alak Ayatollah,
que é o máximo dos ayatollahs. Isto é, há uma hierarquia de religiosos. Não são padres, mas são doutores da lei. No sunismo não há padres. Mas então, se não há padres, se não há sacerdotes, se não há sacramentos, então, 5 minutos. Como é que eu chego à orientação das pessoas? Pela lei. Isto é, o Islão transforma-se no tempo de uma religião de ética, numa religião para a vida, numa religião da lei. Isto é, quem assume a orientação, a liderança do movimento sunita, do movimento islâmico, são os doutores da lei, os ulamas, que perduram até hoje. E aí se mostram as diferenças. Enquanto que os sacerdotes hanbalitas, decorrentes do senhor chamado Ahmad ibn Hanbal, dizia, não, a jurisprudência hanbalita diz que o Corão tem que ser lido como é e está escrito, e não adaptado ao tempo. Ao passo que o movimento Sanaf, chamada jurisprudência sanafita, diz, cuidado, nós temos que ter sempre cuidado com o tempo em que lemos as coisas. Ou seja, eu não posso julgar, analisar e dizer que a história é assim, de acordo com o que está escrito, quando já se passou tanto tempo. É a mesma coisa de dizer, Deus na Bíblia disse, trabalhei 6 dias, descanso ao 7º. É dizer, a regra dos 7 dias é o domingo para descansar e os 6 dias para trabalhar. É a mesma coisa. É dizer, Adão e Eva, então existiu, a Eva vem do costela do Adão. É transmitir aquilo que está como havia uma visão perifrática, às vezes, analógica ou simbólica, transformada em real. No Islão isso é muito forte. E é muito forte a tal ponto que há escolas, segundo a ruptura, ou diferença ou clivagem dentro do Islão, são as diferentes escolas jurisprudenciais. A divisão não se faz em nome de uma doutrina, faz-se em nome da interpretação jurídica sobre a doutrina. O Islão progride nestas tensões, nestas visões, e, a certa altura, no século XVI, XV, já não havia Império Islâmico, havia 3 grandes impérios. O Império Safavida, Otomano e Mogol. O que é o Império Mogol? É o Império dos islâmicos na Índia, na Península Hindustânica. Não é Mongol, é Mogol. Qual é outra coisa? Havia o Império Otomano, que eram os turcos otomanos, que tinham, no século XV, vindo do leste de Khorasan, da Turcoménia, ocupado Bagdá, destruído o regime Abássida, ou Abássida, que é a dinastia que se deu aos Omíadas, e, acima de tudo, introduzir um poder que foi legalizado por quê? Foi legitimado por quê? Por um facto. 1453, Constantinopla, o bastião da Igreja Católica do Oriente, a Igreja Cristã do Oriente, é tomada pelos otomanos. E, portanto, Istambul tem o nome de Istambul, a cidade de Constantinopla. Cidade de Constantino passa a ser Istambul, nome árabe, capital do Império Otomano. E a velha Catedral de Santa Sofia, que nunca foi nenhuma santa. Sofia quer dizer sabedoria, a santa sabedoria. Nunca houve nenhuma santa chamada Sofia. Era a sabedoria histórica dos helénicos, é transformada numa mesquita real do sultanato. O último império é o dos Sassânidas, ou Sefávidas, neste caso, que é o Império Islâmico dos persas, sempre autónomo. Para dizer o seguinte apenas nisto, o mundo islâmico passa a ser controlado pelo Império Otomano, pelo Califa de Istambul. Tudo isso é ótimo até chegar mais ou menos ao século XIX, à altura em que o Islão, o Império Otomano, que não tinha conseguido conquistar Viena, não tinha conseguido conquistar o Ocidente, os Balcãs, mas controlava o resto do mundo islâmico, cai. E quando cai por 2 factos. Primeiro, uma doença endémica, falta de adaptação ao tempo moderno. Segundo, a influência ocidental que tinha desprezado o mundo islâmico até ao fim do século XIX. No fim do século XIX, Napoleão, por um lado, e a expedição ao Egito,
Por outro lado, as esquadras inglesas e o Império Britânico entram em força na região do Egito, transformam-se em protetorado e, na prática, o que acontece é muito simples. Começa uma influência ocidental fortíssima, concretizada na Guerra da Crimeia e, sobretudo, consagrada depois do fim da Primeira Guerra Mundial. Fim da Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano parte-se. É o início das nações, dos Estados. E aí geram-se dois movimentos antagónicos. Num primeiro, há uma visão secularista. No outro, há uma visão religiosa. Enquanto que o Coronel Nasser, no Egito, o movimento Ba'ath, são movimentos que tentam criar uma cultura política estatal fora da religião, respeitando a religião, mas uma polis política fora disso. A visão tradicional da Irmandade Muçulmana, que é o berço onde tudo foi nascer, criado em 1928, pelo chamado Hassan al-Banna, e seguida pelo seu chamado Sayyid Qutb. Os grandes doutrinadores do islamismo diziam não. Quando o Islão cria regimes políticos estatais, ou seja, cria uma ordem estatal de acordo com a vontade dos homens, ele está a fugir ao imperativo mais importante, que é nunca faltar à palavra de Deus. Quando se cria uma ordem política fora da ordem religiosa, pecamos. Quando se cria uma ordem política, que é a ordem religiosa, estamos de acordo com o Corão. Onde cisão. E a grande cisão histórica no Islão é Saddam Hussein, é o regime sírio, é o regime egípcio do Coronel Nasser. E o Ocidente, pensando que por causa disso eles estavam mais próximos dos comunistas, que declarou os inimigos, fazendo com que os religiosos, aqueles que o Ocidente pensava que domesticava, esses é que se transformaram no inimigo do Ocidente. De facto, Saddam Hussein e este tipo que lá estava, Bashar al-Assad, toda esta gente eram os aliados naturais do Ocidente. Mas nós considerámos inimigos. Para quê? Para criar e legitimar os inimigos piores que a Al-Qaeda e o Daesh. Tem uma matriz religiosa pura e exclusiva. Essa é a primeira questão que sucedeu, portanto, na República Árabe Unida, Egito, Síria e Iraque, mas, sobretudo, declarou-se também no Norte de África. A grande diferença do Maghreb, por opção Masrec, é, portanto, tudo o que vai daqui de Marrocos até à Líbia, foi fruto de colonização francesa, sobretudo francesa, um pouco italiana na Líbia, bastante italiana na Líbia, aliás, em que houve uma temperança, uma alteração cultural daquelas pessoas. As pessoas, os magrebinos, progressivamente, que nunca tinham estado próximos da visão anbalita, que é a visão da Arábia Saudita, ou a Abita anbalita, em que o Corão não pode nunca ser alterado. A interpretação do Corão é a interpretação autêntica, literal, e não outra. Enquanto que eles diziam isso, no Norte de África, progressivamente, nós fomos caminhando para uma situação em que o político começou a ter um espaço próprio, autónomo e fora do religioso. É por isso que está a acabar. Aliás, você veio de benévola, porque entre os 5 e os 10 passaram para aí os 15. Percebi o seu benévolo, eu já estou a acelerar. Não, essas coisas, eu estou a dar sínteses. É evidente, operar sínteses obriga a pessoa a ter pensado nisto umas dezenas de anos. Mas obriga também, neste tempo curto, a não explicar nada. No fundo, o que dou é sínteses, sem explicar analiticamente como é que chegamos à síntese. Portanto, é uma visão cientificamente menor e deturpada, mas é que é consciente em 30 minutos. Por isso, enquanto que no mundo do Maghreb a visão ocidental teve, apesar de tudo, algum plasmar na modulação dos poderes políticos, no caso da Arábia Saudita, sobretudo, e no caso das monarquias do Golfo,
continuamos com a visão tradicional. Última nota. Se o primeiro conflito, desde o século XIX e XX, no mundo islâmico, foi o conflito entre o secularismo e o islamismo tradicional, há um segundo conflito que aparece nos últimos 30 anos, que é o conflito que tem a ver com o chamado retorno às fontes, ou ao salafismo. Salafismo vem da palavra salaf. Salaf quer dizer companheiro, em árabe. A partir do final do século, antes do final do século XIX, de XX, quando sai a invasão do Afeganistão pelos russos, há uma reação local do Islão que sente que no seu próprio interior os secularistas Najibullah, que era o presidente Najibullah, e os comunistas e afegãos, no fundo, estavam a tentar fazer um regime político alterando as regras religiosas. Como, por exemplo, a mulher não podia estudar, a mulher tinha de andar tapada, com os comunistas não era assim, tinham que ser ocidentalizadas, ser modernizadas. Esse conflito foi acentuado com a invasão militar. O Ocidente, como sempre, com uma inteligência e uma perspicácia estratégica notável, arma os como é que se chamam? Os islamitas. Arma-os. Acho que realmente são os grandes aliados contra o comunismo. Realmente, nós esquecemos do Ocidente. Estamos a celebrar os 100 anos da Revolução de Outubro. A Revolução de Outubro é uma revolução europeia. Nunca o comunismo deu em nenhum país, a não ser na Europa. Transmitido por outros espaços, tem que ter outra versão. No caso da China, tem que ter, por exemplo. E viu-se. Na China, a versão do comunista é a visão, no fundo, se quiser, da orientação administrativa da vontade da história, que é uma vontade perene da grande China, que é a potência mundial. Ou seja, o condiciona o marxismo. A modulação do marxismo na China é determinada pelo poder imperial natural da China. Porque se não existisse, no Vietnã já não era a mesma coisa, por exemplo. Não. Aqui no caso do Islão, começa a aparecer um conjunto de princípios de orientação religiosa baseados em quem? Na Irmandade Muçulmana, criada em 28, no Cairo, que vai, em grande parte, para o Egito. Ayman al-Zawahiri vai para o Egito. O Sr. Osama Bin Laden, que era saudita. O Sr. Kate Absel, são vários que vão para lá. Lutam contra os russos. Mas, acima de tudo, lutam contra outra coisa. Lutam contra os próprios irmãos muçulmanos que deixaram chegar a situação a um ponto tal que os russos contaminaram, que os americanos contaminaram, que os britânicos contaminaram o Islão. Ou seja, há um grau de perversão nos regimes árabes que o próprio Islão consentiu por culpa de algumas pessoas. Essas pessoas são pecadoras, são infiéis. Ou seja, a noção de infiel, que na lógica básica do Corão é tudo o que é exterior ao Islão, isto é, não faz parte da Ummah, esse que é exterior, contra o qual se luta, nesta visão moderna, revivalista do Islão, o inimigo é interior. São as monarquias dos árabes, dos petrodólares, que são abusivas, nepóticas, corrompidas. A corrupção não é só o do dinheiro. Bebem álcool por fora. Tem 37 mulheres por fora, em vez de só terem 4 ou 17. 37 é muito já. 240, quer dizer, já ficam um bocado mal dispostos. Os coitados acham que é um bocado mais. Então não é. Bom, portanto, essa é a corrupção. O nepotismo é a distribuição de poder e de favores só à família e não a todos. Ou seja, há um conjunto de problemas que denuncia a visão do inimigo dentro do Islão. E aí, a reação, em primeiro lugar, é contra a própria espécie. É por isso que o Islão, hoje em dia, é um Islão que tem uma visão chamada takfirista. Takfir. Takfir é o inimigo dentro de si próprio. E por isso, o primeiro golpe é dado por uma célula da Al-Qaeda no exército egípcio contra o presidente
Anwar al-Sadat, que é árabe, que é egípcio, morto por árabes. Ou seja, a luta, a jihad pequena, porque a jihad grande é o aperfeiçoamento interior. A jihad pequena é a luta contra o exterior. Nesse sentido, começa dentro dos árabes. Propaga-se aos acontecimentos em Kobane, à destruição de várias coisas dentro do próprio mundo árabe. Projeta-se depois no 11 de março. Projeta-se com o Ocidente. Porquê? Não porque a luta fosse direta contra o Ocidente. A luta era direta contra o mundo árabe que não cumpria os preceitos corânico-islâmicos. E é contra o Ocidente porquê? Porque esses regimes existem porque são suportados pelo Ocidente. Ou seja, é por uma razão secundária, decorrente, que nós estamos na linha de fogo. Por último, última síntese. O mundo islâmico está hoje numa tensão entre dois fenómenos. A tradição e a inovação. A tradição é o que conta, é o que manda. Inovação é aquilo que é perigoso. Por causa disso está a acontecer, na ordem geopolítica, um fator relevantíssimo. É que eles estão a acompanhar a evolução mundial. Não há indústria naquela zona. O comércio está controlado. A agricultura é pobre. Os movimentos financeiros são pobres. Ou seja, nós estamos a caminhar num mundo em que a religião maior do mundo conta mais de 1.000 milhões de praticantes, mais que o cristianismo, todavia está a perder expressão geopolítica. E, portanto, há muita gente que se interroga: porquê é que estamos a perder? Quem é que nos fez mal? Seremos nós que fizemos mal a nós próprios ou são os outros? A corrente maioritária diz: são os outros que nos fazem mal. É sempre. Mas os mais inquietos dentro do Islão perguntam: seremos nós que fazemos mal a nós próprios? A nossa falta de liberdade, a nossa falta de expressão, a nossa falta de capacidade, a nossa falta de inventividade, o rigorismo das nossas leis. Porque grande parte das leis corânicas não são leis corânicas, são leis dos beduínos. Porque no Islão, a interpenetração entre práticas sociais dos árabes beduínos e religião foi de tal forma que eram regras que não há no Corão. No Corão não há nada que diga que a mulher tem de andar ou com burca, ou com abiá, ou quer dizer, não está. Não está escrito. Não está. No Corão não é dito que os homens não podem beber álcool. Diz-se bebe álcool com moderação. Todavia, as práticas sociais ou socio-religiosas decorrem de uma mistura que tem a ver com prática entre a lei e a prática social. Por isso, para concluir, o Islão, que nasceu gloriosamente, tem hoje uma expansão que corresponde a essa glória, mas tem uma ontologia, uma natureza crivada de tensões internas que não o deixam progredir. Não o deixam sequer ser uma fonte de expansão atual. Se é uma fonte de expansão, é para as zonas terríveis da frustração, não da esperança. Hoje em dia converte-se ao Islão não quem tenha esperança, mas para quem esteja frustrado, o mundo ocidental onde está. Isso é dramático. É dramático, é coarctante, é castrador e é limitador. Por isso, está num mundo de tensão e num mundo de luta consigo próprio. Está num debate consigo próprio. É isso que vamos assistir nos próximos anos. E quanto mais estiver em debate consigo próprio, mais movimentos, de repente, surgem, que podem ter expressão terrorista, podem ter expressão de violência, não significam o mainstream do Islão, mas significam seguramente uma coisa: a luta interna que está a travar consigo próprio. Em síntese, era aquilo que mal, porque isto não se consegue dizer bem, eu queria apresentar a todos vós. Gostava de lhe perguntar como é que comenta, apresentou a ideia de que parece haver duas grandes correntes no Islão, não é? Uma corrente religiosa radical e uma corrente que nós, enfim, ou que é a comunicação social, e nós no Ocidente chamamos radical, e uma corrente laica. Nesse contexto, como é que comenta a tese de alguns islâmicos que nomeadamente na sequência de atentados, afirmam que o Islão é uma religião da paz?
aquilo que as pessoas, quando morrem, bombeadas por si próprios, dizem ou proclamam o Islão uma religião de paz, a vida não faz sentido. É uma declaração em como, por exemplo, eu pequei toda a minha vida, se calhar, e no momento da morte arrependo-me delirantemente e peço desculpas dos meus pecados só porque vou morrer, mas não porque tenho arrependimento. É o mesmo significado. No fundo é o drama de João Barrois, do Roger Martin de Hugar. Mesma coisa, mesmo fenómeno. É semelhança. Portanto, eu não presto atenção a isso, não tem significado histórico nem político. Agora, o que tem significado é percebermos ou não se há várias correntes, se a fratura ou as fraturas do Islão se remetem a uma visão laica e religiosa ou se há outras. A fratura laica sobre a fratura religiosa, ou relativa à fratura religiosa, é altamente minoritária. E está extinta, propriamente dita, nas zonas onde surgiu. Surgiu fundamentalmente no Egito, na Arábia Saudita, no Iraque e na Síria. Hoje em dia, se o regime sírio sobrevivesse, era a mesma coisa, mantinha-se. Mas mantinha-se porquê? Porque a laicidade é a razão para camuflar aquilo que existe nesses países que são ditaduras. A laicidade é justificação, superioridade sobre a religiosidade, mas pondo entre parênteses a questão da ditadura. Ou seja, o não respeito dos direitos fundamentais das pessoas. É uma ideia extinta que hoje em dia, mesmo nos países árabes ou islâmicos, onde existem formações religiosas e formações políticas em disputa, Paquistão. Tunísia. De facto, aí há uma evolução. Dos dois lados. O facto de o Paquistão ter estado sob a influência inglesa foi determinante. Na Tunísia, a influência italiana ou francesa foi decisiva. Mas tudo o que foi decisivo foi o movimento de libertação dentro da Tunísia do Bourguiba. Fundamentalmente, recriou a ideia de uma polis, de um sentimento político, de um sistema político que, respeitando o Islão, não o tornasse como determinante na formulação dos critérios políticos. Ora bem, isso hoje em dia está obtido em alguns sítios que, sendo islâmicos, tendo até partidos islâmicos, o partido dominante hoje em dia na Tunísia é o partido Ennahda, que é um partido de natureza islâmica. E ele próprio se intitula islâmico. Contrariamente ao movimento, por exemplo, da senhora Benazir Bhutto, ou do pai, o senhor Bhutto, não foi assassinado, ou foi fuzilado, que eram movimentos de natureza puramente laica. Ou seja, hoje em dia há concorrência em alguns países entre partidos laicos e partidos religiosos, não nega o Islão. Nunca nega a dominância do Islão. Qualifica, de maneira absoluta ou relativa, essa dominância. Os regimes, se quiser, salafistas, identitários de natureza islâmica, qualificam esses movimentos como necessariamente absolutos. Os que são mais próximos de uma visão marginal ou marginalmente não religiosa ou secular, esses consideram o Islão fundamental, mas não predominante. Uma pergunta, se me permite, e falou muito bem da questão de compreendermos a atualidade das religiões, é fundamental percebermos a sua genética. E falou da diferença fundamental entre o cristianismo que se implanta... Diferença original. Se é original, com a religião de pacificizante, de paz, depois assume também uma dimensão bélica para se afirmar com a sua constantinização no século IV. Todavia, atualmente, nesse contexto e com essa diferença radical em relação ao Islão, acha que é possível, tende-se a acreditar que o cristianismo, entretanto, passou a partir do século XVI, por uma secularização, uma separação das esferas, permitiu depois um progresso significativo nas relações Igreja-Estado, nas relações da sociedade, que o torna o cristianismo muito diferente do islamismo no contexto atual. Acha que é possível
muitos dizem, se o Islã passar por um processo de secularização, será possível que haja uma mudança, uma espécie de purificação. Mas se ele tem essa matriz fundacional genética que é beligerante com a natureza, acha que será possível fazer uma espécie de conversão do próprio Islão em relação à religião de paz, que não o é matricialmente? Geneticamente, o Islã é considerado uma religião de paz. Geneticamente. De facto, na prática, nunca foi. Fez pela guerra. Fez pela guerra. Contrariamente ao cristianismo, que só depois da ponte da Crescêncio, em que, de facto, depois de Constantino, é que, de facto, há uma tonalidade guerreira e gloriosa no cristianismo que não existia. A pergunta-chave é esta. É possível uma visão no Islão que seja secularizante? A questão põe-se como se põe para o cristianismo. O cristianismo até ao século, até praticamente o princípio do século XX, se é que não depois, se é que só depois da Segunda Guerra Mundial, quando é que a Igreja Católica adota a democracia como regra essencial, como quase equivalência religiosa? Depois do Vaticano II. Depois do Vaticano II. Quando é que a Igreja assume... Uma vez adotou, Diga. Não sei se alguma vez, não sei se essa equivalência é evidente. Formalmente. Eu não consigo distinguir nas religiões a diferença entre a forma e a essência. Não consigo. São distintos os tempos e os modos de análise. Quando é que, por exemplo, no caso da religião católica, o problema da igualdade ou o problema da defesa dos mais pobres se tornou a matriz dominante? Quando? Só depois da Segunda Guerra Mundial. Só depois do Vaticano II. Quando é que a própria noção de salvação só é aceite dentro do cristianismo como possível exterior à Igreja? Quando, nessa altura, anteriormente era inclusiva. Só era possível haver salvação dentro da própria Igreja. Exterior à Igreja não era possível. Depois do Vaticano I é possível. Vaticano II, desculpa. Vaticano I, meu Deus. Isso é o contrário. Isso é o contrário. Ora bem, tu és Petros, sob esta pedra, sob esta Kefas. Promoverei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ti. Tudo o que fizeres na terra ficará ligado no céu. Exato. Bom, portanto, é o dogma da infalibilidade pontifícia, vem do Vaticano I. Bom, por isso, a questão essencial é se o Islão aceita aquilo que o cristianismo aceitou. O cristianismo no século XIX, nem temos a Revolução Francesa, por exemplo. A Revolução Francesa é feita contra a Igreja. No século XIX, por exemplo, grande parte das lutas são na Vendeia, a luta da Vendeia contra os católicos. O morrazismo, ainda no Action Française, no princípio do século XX, são os movimentos da Igreja Redentora Católica. Ou seja, contra os jesuítas. Portanto, por tudo isso, nós nos países, nos sítios, onde houve uma revolução dentro da Igreja, percebemos que ela só tardiamente quer assimilar algumas ideias que são exteriores, tornando-as como dela. O que a Igreja sempre fez, no catolicismo, sobretudo no cristianismo, foi tornar os homens iguais perante Deus, mas não entre si. Todos somos iguais perante Deus, mas não entre si. A expressão entre si nunca foi concebida dentro do cristianismo. Só é concebida no século XX, agora, em favor dos mais pobres até. Ou seja, a igualdade é um conceito ultra-posterior dentro do cristianismo. Porquê foi possível isto? Porque houve rupturas em alguns países cristãos. Quando Lutero, o luteranismo, o jansenismo, se quiser o Caménios, a própria teocracia calvinista, sendo teocracia calvinista, apesar de tudo, foi uma ruptura, foram as condições fundamentais para criar fraturas dentro da Igreja que permitiram que existisse e se consagrasse uma pluralidade de pensamento. No Islão não há pluralidade. No Islão, ou antes, a pluralidade não está assumida. Todos os grandes pensadores heterodoxos do Islão estão refugiados em Paris. Ou em Marselha, ou em Dijon, ou em Lyon, ou em Bruxelas. Pensadores rigorosos
autónomos, contestatários do Islão, dentro do Islão, não há. Tem que se refugiar. São corta de cabeça. Não chega ao corte de cabeça. Mas dou-lhe um exemplo. O próprio Bourguiba, que era o presidente, um social-democrata, socialista, dentro da própria visão laicista que a Tunísia tinha, expulsa, na década de 80, o regime dele expulsa os fundamentalistas que existiam dentro, que eram revisionistas pela direita, se quiser, pela religião, contra o laicismo, e mandou-os para Londres. E são eles que regressam em 2010 para tomar conta do poder do Enabá, passados 20 anos. A Inglaterra dulcificam-se com o sistema político ocidental. E hoje irão fazer uma grande revolução positiva dentro da própria Tunísia. Por isso a questão que me coloca é simples responder. Não houve rupturas suficientes dentro do Islão para legitimar qualquer movimento alternativo de natureza político-religiosa. Muito bem. Quem não é por mim é contra mim, no Islão ainda hoje. Ok. Agradecemos muito mais uma vez a presença do Sr. Professor Ângelo Correia e a sua contribuição para ajudar-nos a pensar no mundo atual e recebemos mais umas doses de cultura significativas a partir de uma síntese extraordinária que é difícil realmente sintetizar tanto um tema tão complexo em tão pouco tempo. Agradecemos a vossa presença e nós queremos apenas oferecer uma pequena lembrança. Nós, como somos produtores de livros, talvez não tenha. Não. E esta obra do... Não, mas essa é das pessoas que eu mais li. muito. Das pessoas que eu mais li. Eu lia muitas coisas dele. Ainda hoje leio de vez em quando. Um conjunto de opúsculos chamado do Espírito e do Tempo, que é um conjunto de artigos fabulosos. Dos quais há dois que eu nunca esqueço. Se é haverá filosofias nacionais, que é uma questão essencial. Bom, a discussão com a filosofia portuguesa. Exatamente. Da atacada. Leonardo Coimbra, etc, etc. Bom, vale a pena ler isso e como é que só um jesuíta consegue ser assim. Só um jesuíta, aliás, eu tenho uma enorme simpatia pelos jesuítas, que são homens dos opostos. Se há dialética na Igreja, basta olhar para os jesuítas. Olhar para o atual Papa, por exemplo, ou olhar para a cultura jesuíta francesa dos anos 40, 50, por exemplo. Não, é muito interessante perceber isso. Agora, é um prazer para mim, sobretudo, ver que o meu amigo foi quem... Editámos a obra completa dele e para o ano vamos celebrar o centenário do nascimento de Fábio Doutor, já fez um progresso sobre a globalização. Na altura até podíamos... Sobre a globalização vale a pena pensar, porque de facto, só uma última palavra. A globalização é, hoje dia, um movimento mais rupturante. É a revolução. É o oposto da Revolução de Outubro. Porque a Revolução de Outubro é ruidosa. A revolução da globalização é silenciosa. E enquanto que a ruidosa nós temos cautelas, na silenciosa estamos de alma aberta. E não percebemos como quem a quer desencadear e continuar vai processando-a com a nossa neutralidade. Os grandes problemas do neoliberalismo hoje, os grandes problemas do pensamento único hoje, são consequências da globalização, de uma certa visão da globalização vencedora, que é uma visão silenciosa, mas aniquiladora da diferença. Quando se aniquila a diferença, aniquila-se a dialética. Quando se aniquila a dialética, mata-se a história e o homem. Por isso é preciso perceber a globalização em termos marxistas. Nesta civilização, passados 100 anos da Revolução, é preciso perceber 1848, mais que 1917. O que perdurou não é 17, muito menos 24, e muito menos 53, em 1848. O que está em causa, hoje a validade é perceber o método. O método. Como método interpretativo de uma certa forma de conceber e de fazer a história. Foi um prazer estar aqui. Muito obrigado. Felicidade.